cedo e entrem cedo no estádio, lá na aglomerados, lá fora. Então, o torcedor que comprar o ingresso vai ter que levar no dia do jogo o ingresso e o resultado do seu exame negativo. E eu gostaria de lembrar que a falsificação de resultado de exames é crime e será contemplada como tal. Então, é muito importante que seja o resultado de exame de um laboratório confiável, né, de uma estrutura de saúde confiável. O teste de farmácia não vai ser aceito? Vai ser aceito desde que venha o papel timbrado da farmácia, identificando quem fez com a assinatura do profissional responsável pela liberação do teste. Esse, na verdade, é um teste, né, um evento teste, e a ideia é que, se esse der certo, à medida que as condições permitirem, que vá havendo uma expansão da liberação de mais público. Qual que é o evento? O primeiro jogo que tiver, não sei ainda. Isso não é um problema da prefeitura, né? Está liberado o jogo. Agora, os clubes vão se entender com a confederação, né? E vão ver quem que vai fazer o primeiro teste. Só a Conmebol já liberou. Só a Conmebol que liberou. A CBF não liberou ainda. Secretário, o senhor falou em medidas, tem algum posicionamento sobre o pedido dos sindicatos dentro de ação de horário? A secretária Maria Caldas vai falar agora sobre as demais atividades, tá? Ela vai te responder. Bom, então, só repassando, né? Ocupação máxima de 30% de cada setor do estádio, camarotes fechados, só para as diretorias, é proibida a venda de camarote, todos os portões dos estádios deverão ser abertos, a venda de ingressos será exclusiva pela internet, o nome e o telefone do comprador, de todos os compradores, deverão ser fornecidos, porque isso permite que a Secretaria Municipal de Saúde faça o rastreamento de eventuais casos positivos. E eu queria lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde, essa semana, detectou 2 casos de adolescentes com a cepa Delta. Nós ficamos sabendo de 2 pacientes que estavam, 3 pessoas, na verdade, estavam vindo de Londres. A nossa equipe telefonou para essas pessoas e identificou que elas estavam febris, foi colhido o material e, como estavam vindo de Londres, era uma mãe e um adolescente de 14 e um de 12, eles estavam com febre e a nossa equipe foi lá, fez o teste, foi positivo, encaminhamos para o UFMG para fazer o teste filogenético, foi identificado a cepa Delta, esse material também foi encaminhado para a FUNED, foi confirmada a cepa Delta. Então, nós temos esses 2 casos de cepa Delta em Belo Horizonte que foram detectados pela saúde. Então, eles estão isolados desde o dia que chegaram. Como nós sabíamos que eles estavam vindo de Londres, o isolamento aconteceu antes da positividade dos exames. Eles estão em casa, estão clinicamente bem, mas são 2 casos de cepa Delta, né? Então, nós temos capacidade de detectar contatos no estádio também. Tá? Então, é por isso que a gente precisa dos nomes. Vai ser possível, vai ter venda de bebida alcoólica? Não haverá bebida alcoólica no estádio. Secretário, vacinados com a segunda dose, também insere como autorizado para o estádio? Não, todos terão que ter PCR positivo, PCR negativo, ou teste de antígeno negativo. Se um pai que tem 40 anos foi vacinado, tem um filho de 14 que quer levar ao estádio, o filho não será vacinado e nós não podemos impedir que esse menino vá ao estádio, né? Então, como a gente sabe que é raro de acontecer de uma pessoa vacinada adquirir o vírus, mas pode acontecer, então nós não estamos considerando apenas a situação vacinal. É preferível o exame negativo nesse momento, tá? É obrigatório o uso da máscara durante todo o tempo do evento, o distanciamento de um assento lateral e um assento frontal entre pessoas de grupos diferentes, a exemplo do que acontece
nos protocolos dos cinemas, né, que todo mundo sabe. Né? O ingresso só pela internet. O ingresso, isso eu já tinha dito, né, que o ingresso só pela internet. E a pessoa, na hora, então, leva o ingresso e o resultado do seu exame. Tá? Pelo fato de não ser necessária a vacinação, não tem limitação de idade para entrar no estádio. Não vai ser só para maiores. Não há limitação de idade. Mas recomendamos que as grávidas, ou que as mulheres que saibam que estão grávidas, que não compareçam. Como que a Secretaria pretende coibir torcedores que tentarem entrar no estádio com testes falsos, tal como ocorreu no Rio de Janeiro? Primeiro que isso não é função da Secretaria de Saúde, né? Isso é função das forças de segurança e dos estádios. Então, os estádios vão identificar essas pessoas, a hora que ela apresentar, e vão tomar as medidas legais cabíveis. Ok, obrigado, gente. Secretário, da chegada de vacinas, qual a expectativa de ampliação? Provavelmente amanhã deve chegar, mas nós não sabemos quantitativo ainda. Bom, gente, boa tarde. Assim, além disso, a gente está, com relação às autorizações já feitas, os horários de funcionamento de bares e restaurantes estão ampliados até às 23 horas. 23 horas. Tem que falar um pouquinho mais. Hã? Tem que falar um pouquinho mais, porque esse microfone aí não funciona. É só para pegar o áudio. Tá. Não tem caixa, pode falar um pouquinho mais. 23 horas, tá bom? Melhorou? Ampliação do horário de funcionamento das lojas de conveniência passam a funcionar aos domingos, que estavam proibidas, e o horário passa a ser estendido para as 22 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de semana. Tá? Com relação aos shows, a partir da publicação do decreto, os que vierem a solicitar o licenciamento, há uma mudança no sentido de ampliar o público, a quantidade de público, mas também a exigência do teste para esses eventos, tá? Então, eles passam o show em locais com assentos fixos, passa de 600, o público máximo, de 600 para 800 pessoas, se não tiver comida e bebida. Se tiver alimento, o limite passa de 400 para 600, ok? E se tiver show em espaços onde os assentos não são fixos, né, vão ser montagem, tipo o estacionamento ou no Mineirão, onde vai ser organizado, os assentos serão organizados, ele também aumenta, né, ele tem que atender ao mesmo distanciamento do protocolo, o limite também passa de 600 para 800, mas neste caso admite-se 2 blocos de público, desde que eles sejam completamente separados. Tá? Essas são e os eventos corporativos também, o público amplia de 600 para 800, mas em todas essas situações é exigido o teste rápido, tá? Para frequentá-los. É isso. Ok? O decreto vai ser publicado quinta-feira e entra em vigor imediatamente, na data da publicação. Já entra em vigor. Tudo mais. Uma última questão. Essa questão da nova cepa Delta, não preocupa os senhores em relação à possibilidade de ser uma mais transmissível, ou seja, as medidas estão sendo um pouco mais liberadas, mas tem aí a confirmação dos 3 casos da cepa Delta. Como é que vocês estão agindo e pensando sobre esses casos? A resposta ideal deve ser dada pelo secretário de Saúde, mas eu posso te afirmar que as discussões que a gente faz é que o monitoramento implantado pela Secretaria tem garantido as condições para que a gente venha fazendo esses avanços, né? E continue fazendo esses avanços. Então, esses eventos que estão sendo permitidos agora, que são testes, né? E é importante que a população se conscientize disso, que se todo mundo fizer a sua parte, a probabilidade de funcionar bem e a gente ampliar é muito maior, eles vão dar uma medida aí dessa capacidade nossa de monitorar os efeitos da vacinação na cidade. Então, a população fazer a parte. Que recado, então, a senhora dá à população para que essas medidas continuem sendo ampliadas? Bom, o uso de máscara, evidentemente, é essencial, né? As medidas sanitárias que sempre foram recomendadas e que a gente tente fazer
esse evento da melhor forma possível. Então, a nossa preocupação num evento esportivo é sempre a entrada, né, a aglomeração de pessoas. Porque dentro do estádio a gente não tem mais dúvida que a 30% de capacidade nós vamos manter o distanciamento necessário. Mas é preciso que as pessoas tenham consciência na hora de entrar, né, na hora para que não haja aglomeração também nas filas. Todo mundo está atento aos protocolos sanitários, vai dar tudo certo, como tem dado. A gente está bastante otimista. Secretária, vai valer quando essas regras? Quinta-feira. O decreto publica quinta-feira, então, a partir da data de publicação do decreto. Quinta-feira, então. Um pouquinho sobre a variante Delta. Já está comprovado que ela é mais infectante, que ela traz efeitos mais graves? A cepa Delta é uma cepa mais infectante. Ela comete um número maior de pessoas num tempo menor, mas, felizmente, para nós, ela pode ser impedida por qualquer das vacinas disponíveis no mercado hoje. Então, a gente tem uma certa tranquilidade de liberar o evento, embora parece que houve um questionamento que seria um contrassenso essa liberação. Não é, porque não há transmissão comunitária da cepa Delta, há apenas 2 casos. Esses 2 pacientes foram colocados em quarentena antes da positividade dos exames deles, né? Então, não há chance de eles serem fonte para outras pessoas ainda. É possível que a cepa Delta chegue aqui em maior quantidade, é assim, mas cada dia sua agonia, né? Nós temos hoje os indicadores que permitem todos esses eventos que estão liberados. Então, seguindo a nossa coerência de sempre, vamos manter a abertura e, se for constatada uma disseminação incontrolável de cepa Delta, que venha a impactar nos indicadores, podemos fechar tudo de novo, né? E uma coisa não implica na outra. Vale o reforço para que a população não deixe de tomar a segunda dose da vacina, com relação a tudo isso? Muito importante, né? Muito importante que as pessoas procurem tomar a segunda dose e, como nós já dissemos antes, importante que tomem na data que está marcada no cartão. Agora, mais do que nunca, quem não tomar na data marcada vai ficar na fila, né? Porque o número de postos da repescagem diminuiu. Então, quem não tomar no dia que estiver marcado, tem chance de ficar mais tempo na fila esperando. Qual a porcentagem de pessoas que não estão comparecendo? Nós temos hoje, das 800 e tantas mil pessoas já imunizadas, em torno de 30 mil que não tomaram a segunda dose. Não é muito, né? Não é muito, mas é suficiente para ter uma faixa etária ainda a mais, né? Então, nós não podemos ficar com essas vacinas ociosas, sabendo que há pessoas que precisam de ser vacinadas. Com relação à decisão do Ministério da Saúde de baixar o intervalo da Pfizer? Olha, o intervalo recomendado para a vacina da Pfizer é esse de 3 semanas, né? 21 dias. O Ministério da Saúde inicialmente adotou essa metodologia de vacinar com 3 meses para ter uma cobertura vacinal de primeira dose maior, uma porcentagem maior de pessoas na população vacinada, e nós sabemos que uma dose dá alguma proteção. E tanto isso é verdade que nós temos observado um declínio muito importante, e vocês todos sabem disso, do número de internações e de óbitos na cidade por Covid. E eu não tenho dúvida alguma que isso é resultado da vacinação, né? Mesmo que seja só uma dose, é verdade que 2 doses protegem muito mais do que uma, mas nós sabemos que é preferível tomar uma do que não tomar nenhuma, né? E além disso, a população aderiu ao uso da máscara, né? É raro a gente ver gente na rua sem máscara hoje, né? Secretário, quais as idades das pessoas que estão com a variante Delta? 14 e 12. A mãe não foi? A mãe está negativa. Vieram, me parece, num voo de uma empresa portuguesa. Mas quando? Qual a data? No dia 11 de julho. Eles já passaram da faixa de transmissão? Não, eles começaram, o teste deles foi positivo dia 17, né? Tá. Então eles ainda estão em quarentena. Está voltando ao futebol, só para ficar claro, a CBF ainda não liberou os jogos de futebol nas competições dela, só a Conmebol. Vocês estão tratando esse jogo Atlético e River pela Copa Libertadores como um teste para ver se vai funcionar, para poder liberar, para
liberar isso para o restante quando a CBF autorizar, seria isso? Olha, essa é uma perspectiva, é uma maneira de olhar. Mas se a CBF, se os clubes conseguirem convencer a CBF de liberar antes, pode ser que no próximo jogo já seja assim. Né? E vai depender agora da conversa dos clubes e da Federação Mineira com a CBF. Os pontos básicos do protocolo seriam testagem e vacinação. A pessoa está vacinada além do distanciamento. Não, testagem. Testagem e distanciamento. Vacina não. Vacina é importante? Muito importante. Nós não queremos criar uma barreira, uma fila enorme lá na porta do Mineirão para a pessoa mostrar que é vacinada, mostrar o certificado de vacina, mostrar o endereço, conferir o endereço, o telefone. Né? Então, quanto mais tempo a pessoa ficar lá na porta do estádio, seja Mineirão ou Independência, maior é a chance de ele se contaminar ou contaminar alguém. Então, nós não queremos aglomeração em lugar nenhum. Por isso, a gente tendeu a simplificar os protocolos. E caberá quem a fiscalização? A cada estádio. A cada estádio. Isso é o estádio que vai definir isso. A Polícia Militar não vai auxiliar na fiscalização? A Polícia Militar vai participar, mas a Polícia Militar vai participar da fiscalização fora dos estádios, né? Assim como a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária. Dentro do estádio é a responsabilidade do estádio. Secretário, terceira, quarta onda estão descartadas? Olha, eu tenho dúvida se nós saímos da segunda ainda, né? Então, qual que foi o trabalho do comitê? Foi fazer as coisas no sentido de achatar as ondas, né? Para que não houvesse uma sobrecarga do sistema. E essa foi a medida mais acertada desse comitê, eu acredito. Né? Porque nós nunca tivemos uma grande explosão de casos. Né? O máximo de taxa de ocupação de UTI que nós tivemos em Belo Horizonte foi 93%. Né? E veja bem, hoje está no valor que está, porque eu mobilizei muitos leitos de UTI Covid para UTI de retaguarda. Tem gente tendo infarto, né, que não pode ficar esperando, sendo que tem leitos vagos de Covid. Né? Então, essa mobilização é para que as pessoas sejam atendidas dentro da sua necessidade. As cirurgias eletivas já voltaram? Estão liberadas para voltar. Obrigado, gente.